Em instantes começa a sua aula de revisão de véspera para a PGE do Piauí. Mas antes disso, deixa eu te fazer um convite. No dia 15 de julho, o Aprovação PGE está comemorando seus 10 anos de existência e a gente quer te convidar para o nosso aniversário. Na descrição desse vídeo aqui tem um link e se você clicar nele e se cadastrar, você já vai ganhar diversos presentes, cursos gratuitos, PDFs, bônus, tudo que você precisa para ser aprovado em concursos de procuradoria. Vai ser uma grande festa e a gente te espera lá. E agora, uma boa revisão para a PGE do Piauí. Cheguei, meus futuros procuradores e procuradoras. Sejam todos muito bem-vindos. Revisaço de Direito Empresarial a partir de agora, comigo, professora Mariana Costa. Chegando à prova de vocês. Vamos fazer agora um apanhado do que vai estar efetivamente na prova de vocês. E quando vocês abrirem um caderno de provas, alcançarem as questões de direito empresarial, vocês vão lembrar de mim, eu tenho certeza disso. Olha só, começando, esquentando as baterias para entrar seriamente no nosso conteúdo, conceito de empresário. Empresário é aquele que efetivamente o quê? Exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Elementos desse conceito. Profissionalmente, ou seja, é dali que aquele empresário, que aquela bênção de Deus está tirando o seu sustento. Atividade econômica, busca incansável pelo lucro, organizada porque ele o quê? Concatena os fatores de produção com o objetivo de produzir ou circular bens ou serviços. Agora, olha só, o elemento, um dos elementos mais importantes desse conceito é o elemento oculto, que é o quê? A regra geral. O conceito de empresário, para sua configuração, não exige o registro. Apesar do registro ser obrigatório antes do início das atividades, artigo 967 do Código, esse registro ele é meramente declaratório da condição de empresário. Essa é a regra geral. Por que eu estou dizendo que essa é a regra geral? Porque nós temos, sim, duas exceções a essa regra. Quais são elas? Produtor rural e associação futebolística de caráter habitual e profissional. É o artigo 971 do Código Civil. O artigo diz o seguinte: o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, faculdade, observadas as formalidades que tratam o 968, que trata do registro, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, através da junta comercial, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para empresário sujeito a registro. E a mesma previsão aplica-se à associação que desenvolva atividade futebolística em caráter habitual e profissional, caso em que, após a inscrição, será considerada empresária para todos os efeitos legais. Conclusão: o registro do produtor, o código até fala, né? O empresário cuja atividade rural pode. Ele não é empresário ainda, ele só vai ser empresário depois que requerer a inscrição. Então, eu corrigindo, professora Mariana Costa, a essa hora, corrigindo o legislador para dizer que o correto seria dizer o produtor rural e a associação futebolística. Para eles, o registro ele é constitutivo da condição de empresário. Presta muita atenção nisso aqui, gente. Bem, a gente viu quem é empresário. O produtor rural registrado, a associação futebolística registrada e o empresário que exerce atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Agora, quem não é empresário, e atenção, isso não se trata, gente, de uma discriminação, isso se trata de uma garantia constitucional. Tá? Lá no artigo 5º da nossa Constituição, a gente tem que é livre o exercício de qualquer atividade, ofício ou profissão. Inciso 13 do artigo 5º da Constituição. Então, veja, se trata não de uma discriminação, mas de uma garantia constitucional. Para quem? Para o profissional intelectual, ou seja, o profissional liberal, desde que a atividade dele seja científica, literária ou artística. O médico, o fisioterapeuta, o veterinário, o dentista,
o artista plástico, a escritora, roteirista, científica, literária ou artística, ainda que tenha auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Gente, apesar de trazer uma dificuldade da gente separar o médico que é empresário, o médico que é profissional liberal, a prova não vai deixar dúvida. Na sua prova vai ter assim. A fisioterapeuta Mariana Maria, recém-formada, decidiu abrir um consultório. Entretanto, após contratar uma secretária e um auxiliar, uma instrumentadora, e também contratar uma social media, uma pessoa para fazer suas mídias sociais, Mariana passou a se enquadrar no conceito de empresário. Vai estar lá assim. E aí? Afirmativa verdadeira ou falsa? Falsa, gente, porque não importa. Se tiver auxiliares, mas não se enquadrar em elemento de empresa, vai continuar sendo um profissional intelectual. Ponto final, certo? Se a prova quiser lhe dizer que se tornou um empresário, ele vai dizer que aquele profissional se afastou do exercício da sua profissão, fisioterapeuta, medicina, e passou a exercer efetivamente a gerência de um empreendimento. Ele vai dizer assim, um médico que passou a administrar um hospital, o médico que abriu uma pousada, que abriu uma clínica para, sei lá, um hotelzinho de cachorro. Nesse caso, aquele profissional que poderia ser um profissional intelectual, ele passou a constituir elemento de empresa, porque ele não está exercendo a sua profissão. Ele está o quê? Gerindo um empreendimento. Então, muita atenção, a diferença está aí. Mas, Mariana, e se esse profissional liberal, ele constitui uma sociedade? O médico chamou outro médico, o professor abriu uma sociedade de professores. Por si só, o fato de ter uma sociedade implica na constituição de uma sociedade empresária? Não. Nosso Código Civil permitiu a constituição de uma sociedade simples. Ambas buscam lucro, ambas disponibilizam um bem ou serviço. A diferença é que a sociedade empresária tem um elemento de empresa. Artigo 966, que eu já falei 15 vezes. E, por esse motivo, vai estar sujeito ao registro aonde? Na junta comercial, Registro Público de Empresas Mercantis. Já a sociedade simples, ela tem uma atividade diversa da empresarial e o registro é no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Gente, olha só, o nosso código, ele diz para a gente essa diferenciação. Diz assim, artigo 982, salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro. E, salvo as exceções expressas, considera-se sociedade simples as demais sociedades. Conclusão, o conceito de sociedade simples é um conceito por exclusão. Não se enquadrou como sociedade empresária, sociedade simples. Agora, aqui diz, né? O artigo é claro, salvo as exceções expressas. Quais são as exceções expressas? Independentemente do objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e, independentemente do objeto, considera-se empresária a sociedade cooperativa. Qual é a conclusão? A prova falou. Sociedade por ações, você vai colocar um igual e vai dizer que se trata de sociedade empresária. E a prova falou sociedade simples, independentemente do objeto, você vai colocar que a sociedade cooperativa, ela é uma sociedade simples. Mas muita atenção, apesar de ser sociedade simples, a sociedade cooperativa promove o seu registro nas juntas comerciais. Por que, Mariana? Também não sei. Opção legislativa. Está lá na lei das cooperativas, tá? Então, não adianta discutir a essa altura do campeonato com o seu examinador, basta lembrar. Sociedade cooperativa, sociedade simples. Sociedade por ações, sociedade empresária. Agora, rapidamente, quem são as pessoas jurídicas de direito privado? A gente já viu as sociedades, que podem ser simples ou empresárias. A gente viu associações. Gente, a grande diferença entre associação e sociedade é que nas associações elas têm finalidade, não é com
econômica. E a gente ainda vai lembrar de novo qual a única associação que, após o registro, pode ser empresa futebolística. Muita atenção. Fundação, dotação especial de bens. Não se fala em fundação em reunião de pessoas. É uma dotação especial de bens para as finalidades específicas previstas no Código Civil. Então, muita atenção. Da mesma forma, organização religiosa e partido político não se tratam de empresa, não se tratam de sociedade. Jamais, em tempo algum, atividade empresária. Tudo bem? Eu estou trazendo esse artigo que nem está tanto, não está de jeito nenhum, na verdade, no meu conteúdo programático de direito empresarial, só que eu tenho uma sensação no meu coração que a banca de vocês, ela está querendo cobrar o conhecimento deste inciso 7º do artigo 44. Por quê? Porque foi uma inclusão de 2024, finalzinho de 2024. São os empreendimentos de economia solidária. Não é sociedade, certo? Não se trata de atividade empresária, mas muita atenção, porque ela vai querer pegar vocês. Inclusive, eu acredito que vai vir na prova confundindo, colocando as características do empreendimento de economia solidária, mas dizendo ao final que essas características são de uma sociedade empresária. Então, não é. Quais são as características do empreendimento de economia solidária? Veja como confunde. A economia solidária compreende atividades de organização, produção, comercialização de bens e serviços, distribuição, consumo, crédito. Você olhou isso, já tem certeza de empresa. Comercialização e não ser comércio, muito difícil, né? Só que aí vem o seguinte: observados princípios de autogestão, comércio justo, solidário, cooperação, solidariedade, meus futuros procuradores, gestão democrática e participativa. Falou de autogestão, democracia, participação nas decisões. É esse bendito que Deus proteja, cai na prova de vocês e vocês acertem. Empreendimentos de quê? Economia solidária. Olha aí que coisa linda, fantástico mundo no direito empresarial. Então, preste muita atenção que eu estou apostando nisso, tá? Que mais? Outro assunto que a Sebasp está curtindo, está tendo um relacionamento sério aí e a gente precisa levar a sério as operações societárias. Gente, olha só. O que são operações societárias? São mudanças, alterações no tipo ou na estrutura de uma sociedade empresária, tá? São alterações registradas, averbadas no registro daquela empresa, tá? Agora, atenção, as previsões sobre operações societárias estão tanto no Código Civil como na Lei das Sociedades por Ações, certo? E o que estiver na Lei das Sociedades por Ações, obviamente não vai se aplicar o Código Civil. Mas, porém, contudo, todavia, as normas da Lei das Sociedades por Ações, por analogia, naquilo no qual o Código Civil for omisso, vão ser aplicadas as normas das sociedades por ações. Esse é um entendimento pacífico. Começando com a transformações. Gente, transformação é uma mudança de um tipo societário para outro. Saiu sociedade em nome coletivo para a sociedade em comandita simples. Saiu em sociedade em comandita simples para a sociedade anônima. Saiu sociedade anônima para a sociedade em comandita por ações. Mudou a sigla, a partícula identificadora do tipo societário. Então, assim, não existe encerramento da atividade, não existe dissolução. A continua sendo A, só que em vez de ser a limitada, vai passar a ser a sociedade anônima. Vai ser outro tipo societário. Só isso. Não tem dissolução, não tem liquidação, não tem mudança no quadro social, não tem mudança, aumento, diminuição de patrimônio, de capital social, nada disso, certo? Todos os sócios precisam concordar, salvo se no instrumento constitutivo, no contrato social,
ou no estatuto, houver essa previsão. Nesse caso, o sócio que não concordar, como o estatuto já autorizava o contrato social, ele tem o direito de pegue seu banquinho e saia de fininho. Tchau, benção, vá com Deus. Eu deixo o pessoal que quer ficar, certo? Então é isso. E atenção, a transformação é diferente da conversão. Se a prova falar que está havendo mudança da natureza da sociedade e chamar de transformação, tá o quê? Errado. O que é mudança da natureza? Deixar de ser sociedade simples para ser sociedade empresária, ou vice-versa. Nesse caso, não é transformação. Transformação, a sociedade já é empresa, não tem nenhuma mudança no objeto social. O que vai mudar é apenas a maneira pela qual ela vai se organizar. E, nesta organização, obviamente, se precisar, ela vai adaptar a constituição dela, os elementos constitutivos, para os elementos constitutivos necessários para a constituição do tipo no qual ela pretende se transformar. Essa é a transformação. Segunda modalidade, incorporação. Gente, incorporação é quando eu tenho uma sociedade e essa sociedade vai passar a absorver outras sociedades. Não vai haver o surgimento de uma nova sociedade. Um exemplo, A vai continuar a existir e a gente tem B, certo? A e B. Só que B incorporou A. Qual a consequência? B vai crescer, porque vai passar a ter dentro dela o patrimônio, o objeto, vai ter o estabelecimento todo de A dentro dela. Então, olha só, A vai morrer e B vai crescer. Não existe o nascimento de uma nova sociedade. A incorporada morre, só que a incorporadora, que era B, vai suceder em todos os seus direitos e obrigações da sociedade que morreu. A, certo? Que mais? Quem tem a obrigação de levar registro essa incorporação? Quem está continuando a atividade, que vai ser, no meu exemplo, B. B continua, A, que Deus a tenha. É diferente da situação da fusão. Por quê? Na fusão, gente... Ai, cadê? Na fusão, a gente tem A, só que a gente soma com B. Qual é a consequência? Vai nascer uma outra sociedade. A e B encerram as suas atividades, tá? E C, a nova sociedade, vai passar a exercer amplamente, tá? As duas sociedades, obviamente, têm que votar, têm que decidir, tá? E, constituída essa nova sociedade, a ela, a C, no meu exemplo, vai caber inscrever na junta comercial os atos relativos a essa fusão. Última modalidade de operação societária é a cisão. A cisão é uma operação através da qual uma sociedade vai transferir o seu patrimônio para outra, certo? Essa transferência pode ser total, e aí ela vai ficar igual à incorporação, porque a outra sociedade não continua a existir, ou a outra sociedade vai continuar a existir, mas maior. Então, ela pode ser total, quando eu tinha A, eu tinha uma B pequena, e aí B vai incorporar A inteiramente. Nesse caso, ela se equipara, inclusive, para fins de disposições legais, a incorporação. O que eu estou procurando é isso aqui. Poxa, cadê? Aqui. Então, A morreu, tá? E B, que era pequena, cresceu, porque ela o quê? Ela recebeu o patrimônio de A ascendiu para B. E ela pode ser também uma cisão parcial. Neste caso, eu tinha uma grande e eu tinha um B pequeno. Só que B cresceu, mas A não cresceu, não morreu. A vai continuar a existir, mas vai ser um A menor
E B é que vai ser um B grande, porque ele recebeu somente uma parcela do patrimônio, certo? E aí mantém. A sociedade que absorver a parcela do patrimônio sucede a ela em todos os direitos e obrigações relacionados a essa cisão, se tratar de uma cisão parcial, tá? Se for uma cisão total, vai ter uma assunção de obrigações de responsabilidade plena. Tudo bem até aqui? Bem, sobre... Ai, desculpa. Sobre as operações societárias, eu disse a vocês que nós temos dispositivos na Lei das Sociedades por Ações e no Código Civil, né? Olha essa diferença entre as previsões. Artigo 1122 do Código Civil. Se um terceiro, um credor da empresa que participou da operação societária e se sentiu prejudicado por aquela operação, esse credor, ele tem até 90 dias para promover judicialmente a anulação dos atos. O artigo fala de incorporação, fusão ou cisão, ele não fala da transformação, certo? Então, muita atenção. Código Civil, 90 dias. Já a lei das SA, ele fala aqui, 232 o artigo, até 60 dias depois de publicados os atos relativos à incorporação ou fusão, o credor anterior por ela prejudicado poderá pleitear judicialmente a anulação da operação. Gente, conclusão. Falou de sociedades anônimas, falou de sociedades por ações, vocês vão aplicar 60 dias, tá? Se não falar, a gente aplica o quê? Os 90 dias do nosso Código Civil. Presta muita atenção, porque aí a gente tem uma belíssima oportunidade de tentar derrubar você. Mas você, meu aluno do Aprovação PGE, não há de cair. 1000 cairão à sua esquerda, 1000 cairão à sua direita e você vai continuar pleno, rumo à sua aprovação. Bem, gente, proteção à propriedade industrial. Está lá no edital de vocês também. E me chamou a atenção porque o edital pediu, colocou a lei, colocou propriedade industrial, achou pouco, e colocou propriedade industrial, direitos autorais, aí não é com a gente, patente, desenho industrial, marcas, espécies de marcas. Então, assim, ele pediu para a gente revisar efetivamente esse assunto. E dentro desse assunto, na minha concepção, o que cabe, o que mais importa na nossa atenção é o seguinte: primeiro, o que é objeto de patente? Gente, invenção e modelo de utilidade. Não existe patente de marca. Não existe. Muita atenção. Da mesma forma, o que é objeto de registro? Marca e desenho industrial. Marca, você vai lembrar assim, as pessoas falam, às vezes a gente vê até reportagens de sites nacionais famosos, caiu a patente da marca tal. Gente, patente não é marca. Invenção e modelo de utilidade. Marca é registro, assim como o desenho industrial, assim como o registro para jogos eletrônicos. Aí aqui foi uma novidade. 2024 nos disse que no Brasil é possível a proteção industrial de jogos eletrônicos, tá? Ainda está faltando a regulamentação concreta, mas já caiu em outras provas, salvo engano, prova foi TRF3, alguma coisa assim, mas é bom a gente se ligar, porque pode cair na prova de vocês vão lembrar que existe essa possibilidade, tá? E aí, em relação à indicação geográfica e concorrência desleal, nós temos uma atitude repressiva do INPI. Todos esses registros são realizados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Invenção e modelo de utilidade, patente, registro, marca e desenho industrial. Registro também para jogos, tá? E aí a gente tem o seguinte, ó, decisão agora de 2025 sobre concorrência desleal. Informativo 849 do STJ. Concorrência desleal por
desvio de clientela configura-se apenas durante a vigência do contrato de trabalho, não se estendendo ao período posterior, salvo se houver uma cláusula específica de não concorrência para depois do fim do vínculo empregatício. Então, olha só, eu tinha na minha sociedade, na minha empresa, um empregado. Esse empregado foi trabalhar na concorrência, deixou de trabalhar para mim. Eu posso querer configurar a atividade dele na nova empresa como concorrência desleal? Não, salvo se houver uma cláusula específica para além do vínculo empregatício. E ainda acho que essa cláusula pode ser questionada, pode vir a ser considerada o quê? Abusiva. Não é que eu quero, não. É aqui, calma. Nulidade da patente. Olha só. Existe uma diferença entre nulidade de patente e nulidade de registro, certo? Por quê? Começando pelo registro. Já falamos que todas essas ações referentes à propriedade industrial, elas vão ocorrer, elas vão ser registradas e, a partir daí, protegidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Esse registro é territorial, determinado estado da federação ou nacional, gente? Sempre nacional. O que tem proteção no território é o nome empresarial. Nome empresarial é a proteção a como se identifica nas suas relações jurídicas a empresa, a firma e a denominação. Não é o caso aqui. E havendo alguma nulidade nesse registro, a ação de nulidade, ela pode ser proposta tanto pelo interessado quanto pelo próprio INPI, e pode haver a suspensão liminar da proteção conferida pelo registro. Aqui, a ação para declarar a nulidade do registro, ela vai ter um prazo de realização de 5 anos a partir da data da concessão. Lembrando que o prazo da patente de invenção é de 20 anos de proteção improrrogável e o prazo do modelo de utilidade da proteção conferida pelo registro do modelo, pela patente do modelo de utilidade é de 15 anos, também improrrogáveis, ambos os prazos. E o prazo para declaração da nulidade é de 5 anos, contados da data da sua concessão. Onde vai tramitar essa ação, gente? Justiça Federal, tá? Por quê? Porque ou o INPI vai ser parte, vai ser autor nesse pedido de nulidade, nessa ação de nulidade, ou ele vai intervir no feito. Considerando que nos dois casos vai ter a participação do INPI, obrigatoriamente, Justiça Federal. Amém? Já a patente, ela tem o prazo de 5 anos. A ação de nulidade da patente vai ser proposta a qualquer tempo durante a vigência daquela patente, certo? Quem vai poder requerer? O INPI ou qualquer pessoa. Então, recapitulando, prazo do registro para pleitear a anulação, registro, marca e desenho industrial. Oxente, o que aconteceu aqui? Recapitulando, acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Nulidade do registro. Registro é o quê? Marca e desenho industrial. Prazo para pleitear a anulação, 5 anos, certo? Já a nulidade da patente, que tem o prazo de 20 anos ou de 15 anos, a gente vai ter o prazo durante todo o tempo da vigência da patente. 15 anos, 20 anos. Registro, 5 anos para pleitear. Por que, Mariana, a gente tem essa diferença? Se todos estão sujeitos ao INPI. Porque o legislador quis, porque vai estar dando pano para manga para a sua prova e você não vai o quê? Cair nesta pegadinha. O tema agora é direito falimentar. Tema que a Sebrasp ama. Então, vale a pena fazer uma super revisão. Gente, começando pelos dispositivos preliminares da lei. Artigo 1º. Esta lei disciplina a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do
empresário e da sociedade empresária. Gente, devedor civil, associação, fundação, quem mais? Sociedade simples, não pode se valer dos dispositivos da 11.101. Ponto final. Antes de 2020, da reforma trazida para esta lei, havia Brasil afora diversos juízes que concediam a recuperação judicial e a falência, principalmente a recuperação judicial, a associações, fundações, etc. Só que agora não existe mais dúvida. Acabou a celeuma. Informativo 828, inclusive, do STJ. As fundações de direito privado não possuem legitimidade para ajustamento de pedido de recuperação judicial. Ponto final. Não temos mais dúvida. Achando pouco, o legislador veio e trouxe no artigo 2º. Esta lei não se aplica a empresa pública e sociedade de economia mista, portanto, estatais, e também a instituição financeira, pública, privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, operadora de plano de assistência à saúde, seguradora, capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Primeiro, lista exemplificativa, trazendo pessoas que integram o quê? Sistema financeiro nacional. E estas pessoas não se submetem ao 11.101. Por quê? No sistema financeiro nacional, nós temos normas, regras mais benéficas a elas. Então, muita atenção. Elas não podem pedir. Porém, contudo, todavia, na reforma de 2020, nós tivemos uma atipicidade, uma exceção, que é a seguinte. Artigo 6º é um artigo que fala do stay period, o período de repouso, de descanso do devedor após a propositura de uma falência ou de uma recuperação judicial. Falarei dele em 2 minutos. Só que esse artigo 6º, ele foi acrescentado esse parágrafo tese. Esse parágrafo tese nada tem a ver com o caput do artigo, mas ele diz para a gente o seguinte: não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, veja que está falando de recuperação, os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas cooperativas com seus cooperados. Veja, a gente viu quase agora que cooperativa, independentemente do objeto, é uma sociedade simples. Sendo sociedade simples, nunca, jamais, em tempo algum, deveria se submeter a 11.101. Primeira parte do parágrafo 13, choveu no molhado, não trouxe informação nova. Só que aí veio a segunda parte. Não se aplicando a vedação contida no inciso 2º do artigo 2º, quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for uma cooperativa médica. Meus queridos, atualmente, cooperativa médica pode pedir recuperação judicial. Inclusive, essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, informativo 156, e o Supremo declarou a constitucionalidade da segunda parte desse dispositivo. Tudo bem que o Supremo apreciou do ponto de vista de uma inconstitucionalidade formal, mas ainda assim, esse dispositivo foi declarado constitucional. Olha só. É constitucional, pois não configura emenda aditiva, portanto, não afronta o princípio do bicameralismo no processo legislativo, a inclusão pela Casa Revisora, sem retorno do texto à Casa Iniciadora para nova votação, de palavras e expressões em projeto de lei que apenas corrigem imprecisões técnicas ou torne o sentido do texto mais claro. Não temos dúvidas, constitucional este dispositivo. Olha só, stay period agora, o que é esse período de descanso, de estanque, de espera? É quando a decretação da falência ou o deferimento do processamento de um RJ vai suspender prescrição das obrigações do devedor, suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive credor particular do sócio solidário. Então, havendo execução contra o credor particular, uma execução proposta pelo credor particular de um sócio responsável solidariamente, também
vai ser suspensa essa execução. E, por fim, qualquer forma de constrição judicial ou extrajudicial contra bens do devedor. Retenção, arresto, penhora, sequestro, busca, apreensão. Desde que, nessas 3 situações, se tratem de créditos ou obrigações que estejam submetidas aos ditames da 11.101. Olha só, regra geral, quem se sujeita aos efeitos, todos os créditos existentes na data do pedido, certo? Todos os créditos vão se submeter. Quando é que pode ser cobrado? A partir de quando ele pode ser considerado existente? A partir da data do fato gerador daquela obrigação. Muita atenção. Ainda, isso inclusive caiu no Enem passado. Ainda, tudo bem que não é para vocês, mas é uma prova que demanda um grau de complexidade muito semelhante ao de vocês, então é importante dizer que é um assunto que vem sendo cobrado. Ainda, informativo 849, abril de 2025. Atualização do valor, porque a data do fato gerador, na data do pedido, pode ser de recuperação judicial, esse valor ele pode ser atualizado. Mas se houver o segundo valor, um segundo pedido, não vai haver nova atualização. O crédito sujeito à recuperação judicial deve ser atualizado apenas até a data do primeiro pedido de recuperação. Informativo 849, gente, recente, muito recente. Prestem atenção. E aí, quem não está sujeito, primeiro artigo 5º da 11.101, obrigações a título gratuito, ou seja, doação, filantropia, não interessa. Título gratuito não pode entrar, você me prometeu e não me deu, problema seu. Era gratuidade. E, por fim, despesa que os credores fizeram para tomar parte na recuperação ou na falência, exceto custa judicial, ou seja, custa judicial pode se submeter. Os demais, contratou um perito, contratou um advogado prévio, tentou uma arbitragem antes, não interessa, não entra. E aí, presta muita atenção, porque esses dispositivos aí, parágrafo 3º e 4º do artigo 49, é para decorar. Proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, arrendador mercantil, proprietário, promitente vendedor de imóveis cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, incorporações imobiliárias, inclusive, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. Com reserva de domínio. Sem reserva de domínio, não me venha com a exceção. Prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa, condições contratuais, importância entregue ao devedor em moeda corrente, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, desde que o prazo total da operação, inclusive a eventual prorrogação, não seja superior às normas específicas da autoridade competente. Difícil, né, gente? Mas tá lá e vocês precisam lembrar disso. Que mais? Prazo do stay period, 180 dias, prorrogável uma única vez por igual período, desde que o devedor não tenha dado causa a essa necessidade de prorrogação. E atenção, olha vocês aí, execução fiscal. O stay period não se aplica às execuções fiscais. Admitida, todavia, a competência do juízo da RJ para determinar o quê? Substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da RJ. Essa cooperação vai ser uma cooperação jurisdicional. Olha só, sobre este parágrafo 7º, inciso B, informativo 846 do STJ. Essa possibilidade de substituição não implica numa autorização prévia do juízo da recuperação judicial. O juízo da execução, ele vai determinar a penhora e, havendo necessidade, o juiz da recuperação judicial, ele vai o quê? Determinar a substituição. Quando devolver o quê? Bem de capital essencial à manutenção daquela empresa.
Ainda tratando de recuperação judicial, uma situação peculiar, gente. Grupo econômico. Quando houver um grupo econômico, em regra, a recuperação judicial de uma das empresas do grupo não implica na recuperação de todas as empresas, certo? Essa é a regra. Mas, havendo necessidade, essas empresas em recuperação judicial, em havendo a necessidade de recuperação judicial, essas empresas que integram o mesmo grupo econômico, controle societário comum, elas podem apresentar um único pedido de recuperação judicial. Essa é a consolidação processual. Na consolidação processual, é uma facilidade, é uma hipótese de litisconsórcio ativo, mas cada empresa, dentro da consolidação processual, vai ter o seu próprio plano de recuperação judicial. É apenas um litisconsórcio ativo. Diferentemente, vai ocorrer quando houver uma consolidação substancial. Na consolidação substancial, aquelas empresas que já estejam em consolidação processual, elas vão poder propor um único plano reunindo todas as empresas. Quando isso pode ocorrer? Quando houver interconexão, confusão entre ativos e passivos dos devedores. Quando não for possível identificar a titularidade dos bens e dos débitos, sem que haja um dispêndio excessivo de tempo e de dinheiro. Nessa situação, precisa ainda, cumulativamente, a ocorrência de duas entre essas hipóteses: garantias cruzadas, relação de controle ou de interdependência, identidade total ou parcial, um ou vários ou todos sócios, atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Nesta situação, meus queridos, vai haver a necessidade ou a possibilidade de uma consolidação substancial daquela recuperação judicial. O objetivo do legislador, gente, aqui é facilitar, recuperar o máximo possível, máxima preservação da empresa em razão da sua indiscutível função social, certo? O objetivo é esse, o artigo é esse. Olha só, ainda sobre recuperação e falência, algumas decisões recentes. Primeiro, a gente falou das ações que ficam suspensas, não foi? Pelo stay period. Ação de despejo contra o devedor da recuperação judicial não vai ser suspensa. Informativo 843 do STJ. Qual é a lógica? Ainda que se trate de a sede da empresa. Mas qual é a lógica aqui, gente? O bem não é daquele devedor. O bem não é da empresa em recuperação judicial. O bem é de um terceiro. E esse terceiro não pode ser prejudicado. Prevalência do direito de propriedade. As ações de despejo não devem ficar suspensas com o deferimento do processamento da recuperação judiciária daquela locatária. Prevalece o direito de propriedade do locador. Outra situação, outra jurisprudência que merece a nossa atenção. Também informativo recente. Informativo 811 do STJ. É válida a cláusula que possibilita nova convocação de Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial, ao invés de haver a imediata conversão da RJ em falência. Gente, é o seguinte. Na recuperação judicial, a gente sabe que dentro do prazo do stay period, na mesma decisão que determina o deferimento do processamento, que inicia o prazo de 180 dias, na mesma decisão que aí quando começa a suspensão do stay period, mesma decisão que nomeia o administrador judicial, nessa mesma decisão vai ser determinado, vai iniciar o prazo de 60 dias para o devedor em recuperação ou em pedido de recuperação apresentar o plano de recuperação judicial. No fantástico mundo do direito empresarial, esse plano vai ser o quê? Aprovado. E vai começar. As cláusulas desse plano, elas são aprovadas
pelos credores, tá? E esses credores podem aprovar uma espécie de segunda chance para aquele devedor. Ou seja, ainda que haja um descumprimento, não vai haver a automática conversão da recuperação em falência. Vai haver o quê? Uma nova assembleia para tentar, mais uma vez, proteger aquele devedor. Entendeu? Preservação da empresa novamente. Olha só. Aí o artigo que fala dessa convolução. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial, deliberação da Assembleia, pela não apresentação pelo devedor do plano no prazo improrrogável de 60 dias. Quando esse plano, apesar de apresentado, ele for rejeitado, quando ele não foi rejeitado, não foi apresentado plano alternativo pelos credores, quando rejeitado, mas o juiz também não determinou o crown down, ou seja, a imposição do plano em razão da possibilidade de quase ser aprovado. Então, nessa situação, o juiz, ele não, na convolução da RJ em falência, o juiz não determinou o crown down, não houve voto favorável dos credores, que representavam mais da metade do valor dos créditos presentes em Assembleia. Houve a aprovação da grande maioria das classes de credores, ou seja, havendo 4 classes, né? Havendo todas as classes nessa RJ. 3 aprovaram. Haviam 3, 2 aprovaram. Havendo 2, 1 aprovou. E na classe que tinha rejeitado, voto favorável de mais de 1/3 dos credores. Gente, nessa possibilidade, artigo 58 da 11.101, dá uma olhada. Havendo esses pedidos, cumpridas essas exigências cumulativamente, o juiz ele vai conceder o crown down, ele vai determinar, ele vai impor aos credores aquela recuperação judicial, certo? Não houve nenhuma dessa situação, não aprovou de maneira nenhuma. Tínhamos todas as possibilidades, não foi aprovado, falência. Ou descumprimento de qualquer obrigação assumida num plano. E aí é nesse inciso 4º que, não havendo havendo descumprimento, mas havendo a cláusula, pode haver uma nova assembleia de credores. Essa questão é muito interessante. Ainda havendo a falência, o edital de vocês, ele colocou claramente responsabilidade dos sócios na falência. E aí vamos revisar esse ponto. Olha só. Determinada a falência de uma determinada empresa, existem 2 repercussões diferentes para os sócios. Se tratava de uma sociedade cujos sócios detinham responsabilidade ilimitada, a consequência direta é o quê? Falência também dos sócios. Também acarreta a falência desses, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos em relação à sociedade falida. Eles vão ser citados, eles podem apresentar contestação. Artigo 77. Agora, se tratavam de sócios de responsabilidade limitada, neste caso, será apurada eventual responsabilidade. Essa apuração vai ser aonde? No próprio juízo da falência, independentemente de realização do ativo, de prova de sua insuficiência para cobrir o ativo, certo? Ainda que não tenha dinheiro, a sociedade, para cobrir todos os credores, aqueles sócios não tendo responsabilidade direta comprovada, não haverá decretação da falência destes sócios. Mariana, e pode haver a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, configurada apurada e configurada a responsabilidade desse sócio? Claro que pode, gente. Artigo 82A. É vedada a extinção da falência ou dos seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores. Admitida, contudo, que a desconsideração. E aí, a pegadinha, a polêmica quanto a este tópico está nesse parágrafo único. Porque a reforma de 2020 disse o seguinte: a desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio, administrador,
somente pode ser decretada pelo juízo falimentar, desde que houvesse a configuração das causas do artigo 50 do Código Civil. Gente, a partir daí, passou-se a viver no direito falimentar como é que eu posso dizer? Um monopólio da desconsideração da personalidade jurídica exclusiva pelo juízo falimentar. Só que o STJ se pronunciou sobre esse dispositivo. Artigo 82A. Não confere ao juiz da falência competência exclusiva para determinar a desconsideração da personalidade jurídica. Informativo 824 do STJ. Justiça Trabalhista está correndo uma ação lá, uma reclamação trabalhista. Configurou hipótese de desconsideração. Claro que pode, gente, não há monopólio. Aposta minha. Muito forte para a prova de vocês, tá? Que mais? Vamos falar agora sobre incidente de classificação do crédito público. Trabalho direto de vocês, gente. Meus futuros procuradores. Seguinte, na falência, após realizadas, a gente está falando da falência, intimações publicadas, edital, etc., o juiz, ele vai instaurar de ofício para cada fazenda pública, União, Estado, municípios, o incidente de classificação do crédito público. E vai dar a esse ente público 30 dias para apresentar os seus credores, os seus créditos, tá? Relação completa dos créditos inscritos, créditos devidamente inscritos em dívida pública, tá? Acompanhado de cálculo, classificação e informações sobre a sua situação atual. Essa lista vai ser apresentada diretamente ao administrador judicial ou diretamente em juízo, tá? Que mais? Decisão do STJ sobre o tema é vedada na falência bis idem, ou seja, ao mesmo tempo, deixar correr a sua execução fiscal e habilitar os seus créditos, tá? Não pode, ele tem que escolher um caminho. Então, é isso. Relembrando ainda sobre esse assunto, presta muita atenção. Cadê? O que é que eu queria falar? Ah, tá, peraí. Decisão sobre cálculo, classificação de crédito, arrecadação de bens, realização de ativo, pagamento de credores, competência direta do juízo falimentar. Agora, se for decisão sobre cálculo, classificação dos créditos, cálculo, classificação dos créditos, arrecadação dos bens, realização do ativo, pagamento de credores, juízo falimentar. Existência, exigibilidade, valor do crédito, competência do juízo da execução fiscal, gente. Presta muita atenção, porque a prova vai querer confundir você. Voltando. Competência do juiz da execução, existência, exigibilidade, valor do crédito, juízo da execução fiscal. E aí essa decisão, esse informativo do STJ que eu queria que vocês prestassem atenção. Compete ao juiz da execução fiscal, depois da reforma da lei trazida pela 14.112, a lei 11.101, é o juízo da execução fiscal que vai decidir também sobre prescrição intercorrente de crédito tributário, que se busca habilitar perante o juízo da falência. Gente, presta atenção, isso tem tudo a ver com o cargo de vocês, tá? Então, separação prevista na lei, artigo 7º, entre o que é competência do juízo falimentar e o que é competência do juízo falimentar, tá? Ainda, bora lá para terminar com chave de ouro hoje. Eu quero ver com vocês desconsideração da personalidade jurídica. Olha só. Artigo 50 do Código Civil. Em caso de abuso da personalidade jurídica, que vai acontecer em duas hipóteses, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o juiz pode, faculdade, desde que a requerimento da parte ou do Ministério Público não pode ser de ofício,
desconsiderar a personalidade para os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações, sejam estendidos aos bens particulares do administrador ou do sócio da pessoa jurídica, desde que beneficiado direta ou indiretamente pelo abuso. Gente, esta é a modalidade de desconsideração da personalidade jurídica clássica, a regra geral. Ai, meu Deus, estou pulando tudo aqui, cadê? Achei. Desculpa, gente. Olha só. Quando dá esse teco aqui no sistema, é sinal de que as energias divinas estão nos dizendo para prestar mais atenção aqui. Então, o artigo 50 é a regra geral. Por que a regra geral? Desconsideração clássica. Porque nós temos outras situações que também vão configurar a desconsideração da personalidade jurídica. Agora, primeiro, trazendo o conceito de desvio de finalidade. Utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores para a prática de atos ilícitos. Então, eu tinha uma empresa de joias. Eu mudei para, além de joias, bijuterias e decoração de casa. Não foi um desvio de finalidade, foi uma mudança do objeto social. O desvio de finalidade precisa ter utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e prática de atos ilícitos. Já a confusão patrimonial é quando não existe uma separação efetiva entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio dos sócios. O que é que pode caracterizar? Lista exemplificativa. Descumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador. Transferência de ativos e passivos, desde que não tenham valor insignificante. E outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Ainda. Então, esses são os conceitos do que é desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Aí, agora, segunda modalidade de desconsideração da personalidade jurídica. O disposto no caput e nos parágrafos, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, também se aplicam à extinção das obrigações de sócios ou de administradores da pessoa jurídica. Ou seja, situação inversa. O sócio tem uma obrigação pessoal, não pôde pagar. Existem indícios de que ele está transferindo patrimônio pessoal para aquela pessoa jurídica no intuito de lesar credores pessoais. Qual é essa situação? Desconsideração inversa. Finalidade de alcançar determinada pessoa jurídica através de uma obrigação do seu sócio, mas houve o efetivo abuso da personalidade jurídica. Ainda, terceira modalidade, grupo econômico. A mera existência do grupo por si só, não havendo os requisitos, não autoriza a desconsideração, mas uma vez existindo indícios de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, aí a obrigação de uma pessoa jurídica do grupo pode sim atingir outra. Desconsideração indireta. Atinge conglomerados empresariais ou grupos econômicos que operam com fraudes e abuso para prejudicar terceiros e obter vantagem indevida. Outra possibilidade, desconsideração expansiva. Desconsidera uma pessoa jurídica para atingir a personalidade de um sócio oculto que está escondido na empresa controladora. Desconsideração expansiva. Desconsideração indireta atinge o conglomerado. Expansiva, desconsidera uma pessoa jurídica para achar um sócio oculto que está escondido numa empresa controladora. Gente, muito pano pra manga pra prova de vocês. Agora, essa outra aqui é uma queridinha minha, que eu só vi cair em uma prova. Alguma procuradoria que eu não estou lembrando qual foi, e nunca mais. Então, presta atenção. Essa desconsideração ela é chamada de positiva, porque não é uma execução. Ao contrário, é uma proteção patrimonial.
é quando não está na legislação, mas já foi reconhecida em 2 oportunidades pelo STJ. A mais recente, recurso especial 1.514.567. Desconsideração positiva. A autonomia patrimonial entre empresas e sócios, ela vai ser rompida para alcançar, não para alcançar, mas para proteger um bem, no caso da residência da família de um dos sócios. É a situação de que existe um bem em nome da sociedade. Aquela sociedade tinha uma execução contra ela, mas a execução não vai alcançar aquele bem. Porque, apesar de ser em nome da pessoa jurídica, aquele bem funciona como o quê? Como residência de uma família, de um sócio. Então, o nome dessa desconsideração é desconsideração positiva da pessoa jurídica. Então, último informativo, última decisão, muito cara de prova, o indeferimento de um pedido de desconsideração, tendo como resultado a não inclusão do sócio, dá ensejo, sim, a verba honorária em favor do advogado que foi indevidamente chamado a litigar em juízo. Aqui a hipótese é a seguinte: houve um pedido de desconsideração, o advogado defendeu aquele sócio, ou, se, no caso de ser uma desconsideração clássica, o advogado defendeu aquele sócio, o juiz negou a desconsideração da personalidade jurídica, julgou improcedente. Nesse caso, o advogado do sócio, que entrou e saiu, se defendeu e saiu, ele faz jus a honorários advocatícios. Gente, é isso. Fiquem com Deus. Estou torcendo por vocês. Eu quero registrar que este caminho, esta aprovação, ela já é de vocês. Os esforços de vocês hão de ser compensados. Contem comigo, tá? Fiquem com Deus. E lembrem-se que a vida, ela é feita de escolhas. O amanhã sempre vai chegar. Mas até lá, seguimos aprendendo, crescendo, cantando e construindo a nossa própria história. Fiquem com Deus, excelente prova para vocês. E até a nossa revisão. Revisão não, a nossa correção da prova, tá? Beijo grande, gente.